Existem situações desse passado que ainda precisam ser ditas para que esse passado seja enterrado definitivamente. Gente, eu sou da mesma cidade que o Wesley, e quando ele me conheceu, é claro que eu sabia que existia um relacionamento, mas ele deixou claro que não estava mais nesse relacionamento. E essa história se confirmava com as atitudes dele e com o fato de ele também ter se relacionado com outras meninas. Assim, já aconteceu de eu estar em uma festa e de repente ele chegar, enfim. Outro ponto que eu quero tocar, quando ela falou do flagra no motel. Gente, ali de flagra não teve nada, talvez da parte dela a surpresa. Mas, do lado de cá, o que existiu eram duas pessoas namorando. O que existiu ali foi um encontro de duas pessoas que estavam apaixonadas, que já estávamos ficando. E a partir então desse dia, ninguém na minha casa sabia de nada, mas o Wesley pegou o telefone e falou com meus pais. Então, após esse dia, o Wesley conversou com a minha mãe pelo telefone, explicou que saiu de um relacionamento e que estava entrando em outro, que estava apaixonado e me pediu em namoro pra ela. Apesar de algumas pessoas acharem que isso era fogo de palha, que era uma aventura, inclusive minha mãe me perguntou qual maturidade eu tinha pra ter um relacionamento, um namoro com um cara que estava vindo de um término, que ainda existia um filho, enfim. E eu só pedi pra ela pra que não proibisse, porque se proibisse a gente ia continuar escondido. Então, assim, ninguém segurava, né? Foi uma decisão nossa, era muito forte, mas nós chegamos sim a terminar algumas vezes. Existiam brigas, existiam, sei lá, muitas dúvidas, era muita exposição, era o comentário, era a fofoca, o outro lado mostrava que é como se eles tivessem... Teve um dia que eu não esqueço, teve um programa aqui, local, que o Wesley era sobre ele, era um especial sobre ele de final de ano, onde ela deu uma entrevista, mesmo eles estando separados. Após o programa ir ao ar, ela postou assim umas 3 fotos, como se eles ainda fossem uma família, e isso ele já namorando comigo. Se ele não tivesse ali do meu lado naquele momento, eu teria acreditado que de fato alguma coisa aconteceu. Pela pouca idade, pela falta de experiência, por ser tudo muito novo, principalmente pra mim, a gente omitiu muito, e a gente paga um preço hoje por isso. Talvez se a gente pudesse ter feito diferente, hoje teriam situações bem mais fáceis, mas todas necessárias pra gente se fortalecer. Realmente eu sempre fui fã do Wesley, eram poucos os shows que eu ia, porque eu tinha um ex-namorado e as festas que a gente ia era mais aqui na cidade, o Wesley tocava mais no interior, mas existia uma festa no interior. Existiam 2 festas que eu fui com uma turma de amigos, fui com meu irmão. Na primeira delas foi aonde surgiu uma foto que eu tenho com a Milady, mas foi a pedido dela, porque ela me conhecia através do meu ex-namorado. Esse meu ex-namorado trabalhava com confecção e ela costumava pegar algumas peças lá, enfim, ela me conhecia daí. Eu nunca tive contato de dentro de casa dela, isso nunca existiu. E a banda Garota Safada ia tocar em um outro interior aqui perto. Eu fui com algumas amigas. Uma delas conhecia a Milady, porque ela tem uma loja de acessórios. A gente estava ali com a Samira, então a gente teve acesso ao palco. E essa minha amiga tirou uma foto, essa foto foi postada. E são essas 2 fotos que usam até hoje para dizer que nós éramos amigas. Mas foram meus 2 únicos contatos com ela, meus 2 únicos encontros com ela. E depois de um bom tempo foi quando o Wesley me ligou, foi quando a gente se conheceu e foi quando a gente começou a nossa história. Mas como eu disse, volto a dizer, no meio a isso sempre rolava, a gente sempre escutava a história dele com outras pessoas, enfim. Foi muito difícil, a gente não escolheu se apaixonar, é tanto que a mãe dele sempre dizia: meu filho, você teve tantas responsabilidades tão cedo, você teve uma pessoa durante tanto tempo, vá viver sua solteirice, não se apegue a ninguém. E eu achava que realmente ali estava tudo errado, meu Deus, tanto sofrimento por um amor, eu achava que realmente não era pra gente ficar juntos. Mas após Raízes nascer, passou 1 mês, passou 2, eu sabia de muitas histórias dele, de bebida, de amigos, de festa, de farra, de mulheres, e tinha certeza que a gente não voltaria. Uma coisa certa eu tinha, que eu não ia querer ninguém que não me quisesse, que não me respeitasse. Se fosse pra gente estar juntos, ele tinha que vir restaurado, tinha que ser tudo diferente. Porque do jeito que tava, era melhor realmente se separar. Quando a Raízes tinha mais ou menos uns 4 meses, acho que foi por aí, foi quando ele me procurou arrependido, me pedindo uma nova chance, pedindo pra que a gente tentasse ficar juntos, que a ficha dele tinha caído. E a gente resolveu nos dar essa nova chance, a gente passou a morar juntos e a gente trouxe o indispensável pra nossa vida, que era Deus no centro dela. E a gente começou a fazer orações, eu conheci pessoas especiais que marcaram a nossa vida. O marido da Simone, o Kaká, me falou de um curso que era o MMI, é um curso de casados para sempre, onde esse curso foi transformador para eles e que a gente tinha que fazer, foi quando a gente decidiu fazer e de fato foi um divisor de águas para nossa vida. Foi quando o Espírito Santo começou a nos transformar como seres humanos, como
homem, como mulher, como esposa, como marido. A gente passou a entender o que é aliança e a gente teve uma lição que foi sobre o perdão. Essa lição do perdão foi muito importante, foi impactante, marcou a nossa vida, marcou a nossa história. Quando a gente teve noção do que é o perdão, o Wesley conversou com a Milady, pediu perdão a ela. E eu também tinha no meu coração que eu precisava pedir esse perdão a ela, perdão por todo o sofrimento, perdão por todos os atos que mesmo inconsciente eu sei que causou. Foi muito sofrimento, não só para ela, mas para mim, para Wesley, para todos os envolvidos. E, para a glória de Deus, a gente teve esse encontro, esse perdão foi declarado. E eu saí muito esperançosa desse encontro, saí muito feliz, compartilhei tudo com Wesley. Estava claro ali que o inimigo ia perder.